Agora nós vamos para a sessão plenária do Supremo Tribunal Federal, ao vivo, direto do plenário. Boa tarde aos senhores advogados que entraram agora na sala de sessões. Boa tarde, doutor Augusto Aras, Procurador-Geral da República. Boa tarde, ministro José Levi. Vamos dar início à abertura da 34ª sessão ordinária do plenário do Supremo Tribunal Federal, com a leitura da ata da sessão anterior. Ata da 35ª sessão extraordinária do plenário do Supremo Tribunal Federal, realizada inteiramente por videoconferência em 19 de novembro de 2020. Presidência do senhor ministro Luiz Fux. Presentes à sessão os senhores ministros Marco Aurélio, Gilmar Mendes, Ricardo Lewandowski, Carmen Lúcia, Dias Toffoli, Rosa Weber, Roberto Barroso, Edson Fachin, Alexandre de Moraes e Nunes Marques. Procurador-Geral da República, Dr. Antônio Augusto Brandão de Aras. Abriu-se a sessão às 14h18, sendo lida e aprovada a ata da sessão anterior. Nós vamos chamar agora a julgamento o recurso ordinário 611.874, cujo relator é o ministro Dias Toffoli, que proferiu voto nesse seu recurso ordinário. Após o seu voto, o ministro Edson Fachin, que é relator do RE 1099099, proferiu o seu voto, negando provimento ao recurso, e votou também no recurso ordinário do ministro Toffoli. Votou nos dois feitos. Então, agora falta nós escolhermos o voto do ministro Toffoli no recurso extraordinário do ministro Edson Fachin, 1.099.099, a mesma temática. Acredito que isso facilite sobremodo o voto do ministro Dias Toffoli. E depois, então, passaremos na ordem ao ministro mais novo, ministro Nunes Marques, e assim por diante. Então, ministro Dias Toffoli, Vossa Excelência tem a palavra para o voto no recurso ordinário com agravo 1099099, da relatoria de Sua Excelência, o ministro Edson Fachin. O ministro Edson Fachin dava provimento ao recurso ordinário de modo a conceder a segurança no momento em que foram suspensos os trabalhos que estamos retomando neste momento. Então, com a palavra, Sua Excelência, o ministro Dias Toffoli. Boa tarde, senhor presidente, senhoras ministras, senhores ministros, senhor Procurador-Geral da República, senhor Advogado-Geral da União, senhoras advogadas, senhores advogados, defensoras públicas, defensores públicos, todos que nos acompanham. Eu vou sintetizar o voto no caso do ministro Luiz Edson Fachin, até porque já os fundamentos foram externados no voto de minha relatoria. Os autos, no caso do recurso extraordinário com agravo 1.099.099, foram devidamente relatados pelo eminente ministro Luiz Edson Fachin, a quem sempre cumprimento e louvo a lanheza e exatamente também a cordialidade com que nos tratam a todos, e razão pela qual, valendo-me da concisa descrição dos fatos por Sua Excelência, inicio este voto já pela apreciação da temática submetida à repercussão geral. Entendo oportuno reforçar as considerações feitas pelo ministro Luiz Edson Fachin ao inaugurar seu voto nos autos do RS 611.874 de minha relatoria, que está exatamente em julgamento conjunto com o presente feito, acerca de nossa concordância relativamente a várias premissas atinentes à liberdade religiosa e ao ativo papel do Estado na garantia dessa ordem de liberdade. Por essa razão, neste voto, em busca da concisão, tão importante ao colegiado quanto à pluralidade de ideias, externarei apenas as premissas de que partir
no RS 611/874. Na análise daquele tema, de número 386, adotei os seguintes parâmetros de pensamento. Primeiro, a proteção às liberdades é preceito fundante do Estado de Direito. E a liberdade de crença religiosa, como uma das vertentes da liberdade de expressão, se exterioriza por meio da comunicação das ideias religiosas, tanto no ambiente privado quanto no público. Segundo, as condutas abrangidas pela liberdade de expressão encontram limites no próprio texto da Constituição Federal, o que demonstra a possibilidade de sua restrição ou regulação no processo de otimização com outros bens jurídicos igualmente protegidos. Artigo 5º, inciso 6, 7 e 8 da Constituição. Terceiro, a secularização não implica afastamento absoluto do Estado em relação à religião. Desse modo, o Brasil é uma sociedade secularizada e laica, já que não tem religião oficial e respeita todas as crenças religiosas. Artigo 19, inciso 1. Mas o Estado que a rege possui diversos deveres constitucionais no sentido da proteção à liberdade religiosa e de crença, aí incluído também a liberdade de não crer, que recebe igual proteção. Quarto, diversos textos normativos internacionais, tais como o Pacto Internacional dos Direitos Civis e Políticos de 1966 e a Declaração Universal dos Direitos do Homem de 1948, previram a liberdade religiosa, fixando, contudo, especificação quanto às fronteiras do direito à liberdade de religião. Quinto, são encontrados em direito comparado diversos julgados, cuja temática envolve os limites da liberdade religiosa nos espaços públicos, sob compreensão, em síntese, de que a liberdade religiosa é absoluta, mas o seu exercício religioso pode sofrer restrições do Estado, ante a necessidade de igual proteção dos direitos e liberdades de outros. Nota-se que as cortes, em sua maioria, entenderam que o exercício da liberdade religiosa não pode se sobrepor às regras de caráter geral previamente definidas, para serem cumpridas por todos os indivíduos indistintamente, nem às obrigações contratuais decorrentes de contrato de trabalho. Sexto, de acordo com a Corte Europeia, em um eventual conflito entre grupos religiosos, o papel da autoridade estatal não é remover a tensão por meio da exclusão ou limitação do pluralismo, mas sim assegurar que os grupos se tolerem mutualmente, principalmente quando estão em jogo interesses individuais de um grupo minoritário. Pois bem, estabelecidas essas premissas, externei minha compreensão, no sentido de que o Estado assegura a liberdade dos indivíduos de crerem que o sábado ou qualquer outro dia da semana deva ser resguardado às atividades religiosas, ainda que se trate de um grupo minoritário. Todavia, daí não decorre, a meu ver, com as devidas vênias, o direito de exigir do Estado, ou mesmo de outros particulares, a modificação da forma de cumprimento de faculdades ou de obrigações, e volto a repetir, obrigações espontaneamente assumidas, ou seja, são faculdades e obrigações que não são impostas, mas que as próprias pessoas assumem essas faculdades, assumem espontaneamente a fim de adequá-las à crença por ele professada. O Estado não está obrigado. Nos presentes autos, reafirmo: o direito de crença,
como direito de liberdade, portanto fundamental, impõe ao Estado que permita seu exercício e o proteja, e aos particulares que respeitem as crenças e as tolerem. A limitação da prática religiosa, todavia, para cumprimento de dever de cunho estatutário, em regime a que submetido o fiel por ato voluntário, não constitui restrição intolerável à liberdade de crença. Rememoro neste ponto que, embora a Constituição de 1988 proteja a liberdade de crença e de consciência e o princípio de livre exercício dos cultos religiosos, inciso 6 da Constituição Federal, no seu artigo 5º, ela não prescreve em nenhum momento o dever estatal de cada instituição religiosa, máxime no que respeita ao funcionamento da administração pública. Pensar o contrário inviabilizaria por completo a atividade administrativa, uma vez que seria impossível atender concomitantemente às diversas peculiaridades ou normas de condutas de cada uma das religiões ou crenças professadas em todo o território nacional. Ademais, os não optantes por determinada crença não têm obrigação legal nem constitucional de arcar com os custos das escolhas alheias. Nem ao Estado, nem aos particulares ou servidores, sob idêntica posição jurídica daquele que crê, se pode atribuir eventual ônus que decorra das opções de crença de um dado servidor público. O fato, todavia, de não haver obrigação constitucional de o Estado adequar regras administrativas às crenças de grupos religiosos não o impede de agir no sentido de obter uma solução harmônica e consentânea com a garantia constitucional de proteção à liberdade religiosa, especialmente na modalidade liberdade de culto, sem vulnerar os princípios norteadores da administração pública, previstos especialmente no artigo 37, caput da Constituição Federal. Valendo-se da conveniência e da oportunidade, a administração pública pode estabelecer previamente mecanismos para conciliar o interesse público, em especial a igualdade e a eficiência com a liberdade de crença. Ao fim e ao cabo, o que estamos aqui a discutir é se há direito subjetivo ou não a obrigar o Estado a atender às crenças religiosas individuais do cidadão, ou se a administração deve ter o bom senso, a discricionariedade de saber atender aos comandos constitucionais sem a necessidade de intervenção do Poder Judiciário. Pois bem, a administração pública pode, assim, sem dúvida nenhuma, atendidos os fins a que sua atividade se dirige, organizar suas funções e distribuí-la entre seus colaboradores diretos, os servidores, em conformidade com a capacidade gerencial que lhe foi admitida em lei, podendo, por essa razão, apreciar as demandas que, com base na liberdade de consciência e de crença, lhe sejam direcionadas. No caso concreto, quanto ao caso concreto, reporto-me exclusivamente ao acórdão recorrido e assim descreveu os fatos. Abro aspas. A impetrante foi admitida ao serviço municipal em 20 de fevereiro de 2011, após regular aprovação em concurso público, sob o regime estatutário para o exercício do cargo de Professor de Educação Básica 2, EJA. Submetida à avaliação de estágio probatório, a CAEDES, Comissão de Avaliação Especial de Desempenho do Servidor, decidiu pela não confirmação da nomeação da servidora em razão da quantidade de 90 faltas injustificadas durante o período de estágio probatório. Continua o acórdão. Observa-se que a servidora foi devidamente notificada para apresentar defesa e contraditório, justificando suas faltas por força de sua convicção religiosa. Afirmou que é membro ativo da Igreja Adventista do Sétimo Dia
e que a referida doutrina religiosa a impede de exercer atividades profissionais no período do pôr do sol de sexta-feira ao pôr do sol de sábado. Fecho aspas, fecho a citação do acórdão recorrido. E digo então, conquanto noticia recorrente em seu apelo que ao longo de seu período de estágio probatório chegou a apresentar requerimentos administrativos pela justificação de suas faltas, afirma, em sequência, não ter obtido o êxito desejado. Nessa toada, tendo em conta e os limites do recurso extraordinário e tendo em conta que as ausências foram reputadas injustificadas pela administração, não se tendo notícia de anuência administrativa aos requerimentos apresentados pela servidora ao longo do seu período de estágio probatório, entendo ser o caso, com as devidas vênias, de negar provimento ao recurso. E concluo, então, senhor presidente, com as devidas vênias, peço ao ministro relator as devidas vênias para divergir de sua excelência e negar provimento ao apelo extremo. Como tese final, proponho, abro aspas, inexiste dever do administrador de, em face do direito à liberdade de consciência e de crença, disponibilizar a servidor público em estágio probatório forma alternativa de cumprimento de seus deveres funcionais, sem prejuízo da possibilidade de avaliação administrativa quanto à conciliação do interesse público com o atendimento do pleito do servidor. Fecho aspas. É como voto, senhor presidente. Muito obrigado, ministro Dias Toffoli. Então, completamos aqui os votos do ministro Toffoli em relação aos dois feitos e o voto do ministro Edson Fachin em relação aos dois processos. De sorte que eu passo aos eminentes ministros a ordem da votação para que também, digamos assim, votem em ambos os feitos. Então, ouço agora a Sua Excelência, o ministro Nunes Marques. Boa tarde, senhor presidente, senhores e senhoras. Ministro da AGU, doutor José Levi. Senhores e senhoras advogados, e advogadas, senhoras defensoras públicas, vou iniciar pelo recurso extraordinário 611.874, Distrito Federal. Trata-se de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida por este Supremo Tribunal Federal, interposto pela União com fundamento no artigo 102, inciso 2, alinear da Constituição Federal, em face de acórdão do Tribunal Regional Federal da Primeira Região, assim emendada. Mandado de segurança, concurso público, técnico judiciário do TRF da Primeira Região, candidato adventista do 7º dia, liminar deferida para a realização do teste de capacidade física em dia diverso do programado, quebra da isonomia e vinculação ao edital, segurança denegada. Do disposto no artigo 5º, inciso 8 da Constituição Federal, segundo o qual ninguém será privado de direitos por motivo de crença religiosa ou de convicção filosófica ou política, salvo se as invocar para eximir-se de obrigação legal a todos imposta e recusar-se a cumprir prestação alternativa fixada em lei. Não decorre o direito de o candidato obter alteração da data ou horário de prova estabelecidos em calendário de concurso público. As atividades administrativas desenvolvidas objetivando prover os cargos públicos não podem estar condicionadas às crenças dos interessados de modo a possibilitar-lhes realizar as etapas do processo de seleção segundo os preceitos da sua religião, precedente do Superior Tribunal de Justiça. Hipótese em que o impetrante solicitou com bastante antecedência à administração que possibilitasse a realização de sua prova de capacidade física ao invés do sábado, no domingo seguinte, no mesmo horário e local estabelecido para os candidatos da cidade de Manaus. Diante do indeferimento administrativo, por força de liminar, realizou o teste em igualdade de condições com os demais candidatos em data, horário e local constantes do calendário do concurso, obtendo êxito. Não havendo alteração no cronograma do concurso e nem prejuízo de espécie alguma à atividade administrativa, o deferimento do pedido atende à finalidade pública de recrutar os candidatos mais bem preparados para o cargo. Mandado de segurança concedido.
mandado de segurança, número 2007-0100-042.619, Distrito 8, Distrito Federal. Em suas razões recursais, a recorrente alega violação ao artigo 5º caput, inciso 8 da Constituição Federal, sustentando, em suma, que, a despeito do respeito à fé professada pelos adventistas, não se pode admitir que recebam tratamento diferenciado dos demais candidatos, sob pena de ferir o princípio constitucional fixado no caput do artigo 5º da Lei Magna. A douta Procuradoria-Geral da República ofereceu parecer em que opinou, em síntese, pelo provimento do apelo extremo, sob o fundamento de que o respeito às crenças e convicções religiosas não pode chegar ao ponto de construir autêntica obstrução às atividades estatais. Ao divorciar-se da religião, o Estado de Direito optou por reverenciar apenas a Constituição Federal, que garante o direito de igualdade a todos os brasileiros, sem distinção de raça, cor ou credo religiosos, vedando, assim, toda e qualquer discriminação, privilégio, benefício ou favorecimento a quem quer que seja, sob pena de violação da norma constitucional e, consequentemente, de nulidade do ato praticado. É o sucinto relatório. Passo ao voto. A Constituição Federal, a exemplo de tantos outros ordenamentos estatais que elegeram a democracia como regime de governo, consagra a liberdade de crença religiosa como direito fundamental da pessoa humana. Uma breve visita à história da humanidade revela que a intolerância religiosa, praticada ou não pelo ente estatal, foi, e ainda é, em alguns cantos do mundo, causa de grande sofrimento para larga parcela da população. Diante desse verdadeiro flagelo histórico, a grande maioria dos Estados modernos introduziram nas suas constituições, como direito fundamental, a liberdade de crença religiosa. A propósito, talvez aqui caiba uma observação. A laicidade do Estado não significa Estado ateu, como alguns até possam equivocadamente entender. Antes significa Estado de todas as religiões e de religião alguma. O laicismo não constitui atitude de menosprezo e desconsideração dos fenômenos religiosos por parte do Estado. Fato é que, se não pode professar nenhuma religião, devendo manter-se neutro, o que, entretanto, não se confunde com assumir uma posição hostil ou impeditiva da religiosidade. Como direito fundamental de primeira geração, a liberdade de crença religiosa impõe ao Estado um não fazer, mas, para além disso, impõe também um fazer consistente, por exemplo, na proteção aos locais de cultos e às suas liturgias, conforme se vê na parte final do artigo 5º, inciso 6 da Lei Maior. A realização plena do ser humano pressupõe sua mais ampla liberdade de consciência e de crença, incluindo-se a faculdade individual de optar ou de mudar de religião, bem como no que se refere à sua exteriorização por meio de cerimônias, ritos, etc. Disso não se pode ter dúvidas. Ademais, o Estado brasileiro reconhece os benefícios que a religião pode ter na vida de cada pessoa, razão porque assegurou a prestação de assistência religiosa nas entidades civis e militares de internação coletiva. Artigo 5º, inciso 7 da Constituição Federal. Por tudo isso, o Estado brasileiro impõe-se não apenas permitir cultos e liturgias, mas cabe-lhe também fornecer condições, tantas quantas razoáveis e possíveis, para que cultos e liturgias sejam celebrados e exercidas sem maiores embaraços. Todavia, nenhum direito apresenta-se como absoluto, devendo ser exercido de maneira proporcional e de modo a não ofender outros direitos de igual envergadura. A experiência social tem nos mostrado diversas hipóteses nas quais o direito fundamental à liberdade de consciência e de crença entra em aparente rota de colisão com outros valores e princípios, igualmente de estatura constitucional. Em tais hipóteses, a única solução possível passa pelo sopesar dos valores em confronto, quando então se poderá definir qual a preponderar, sem que isso signifique o total sacrifício do outro. A Constituição Federal, no seu artigo 37, bem coloca que a administração pública direta e indireta de qualquer dos poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos municípios obedecerá aos princípios da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência. Tais princípios devem ser analisados à luz da concepção contemporânea de administração pública. Ao realizar um concurso público, a administração orienta e otimiza suas ações e decisões avaliando quais são os resultados esperados. Impõe-se, portanto, o planejamento de todo o certame, objetivando-se atingir os propósitos com o menor uso de recursos. Continua o artigo 35 da Carta Magna, inciso 2, pregando que a investidura em cargo ou emprego público depende de aprovação prévia em concurso público de provas ou de provas e títulos, de acordo com a natureza e a complexidade do cargo ou emprego, na forma prevista em lei, ressalvadas as nomeações para cargo e comissão declaradas em lei de livre nomeação e exoneração.
O princípio da legalidade, como a própria terminologia está a sugerir, impõe ao Estado a estrita observância do direito. Assim, ao Estado só é dado agir quando autorizado pela lei e de acordo com essa autorização. O próprio texto do artigo 5º, inciso 8 da Constituição Federal deixa claro que a prestação alternativa de obrigação legal a todos imposta deve ser fixada em lei e não por ato tipicamente administrativo. Inciso 8. Ninguém será privado de direitos por motivo de crença religiosa ou de convicção filosófica ou política, salvo se as invocar para eximir-se de obrigação legal a todos imposta e recusar-se a cumprir prestação alternativa fixada em lei. Nessa toada, verifica-se uma evolução gradativa na própria legislação. Como exemplo, podemos citar a recente Lei 13.796 de 2019, que alterou a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional para regulamentar a prestação alternativa por escusa de consciência nos casos de aplicação de provas ou realização de aulas marcadas nas instituições de ensino públicas ou privadas em dias considerados de guarda pela religião do aluno. Todavia, na ausência de lei prevendo alternativas, se vê a administração pública impossibilitada de agir, pois se a legalidade para o cidadão significar poder fazer tudo o que a lei não proíbe, a administração só é permitido fazer o que a lei lhe autoriza. Sabe-se que ninguém é compelido a prestar concursos públicos, como é certo que tais certames devem seguir certos postulados constitucionais. Importante observação feita pela Procuradoria-Geral da República lançada em seu parecer. É importante observar, sobre a controvérsia em questão, que ninguém está sendo obrigado a deixar de fazer alguma coisa. Antes, ao reverso, a eventual decisão de não prestar a prova no momento fixado pelo edital é inteiramente do candidato. Nem mesmo a falar, no caso, de violação à liberdade de crença ou de constrangimento ao livre exercício de cultos religiosos. Ao abraçar tal ou qual crença, o devoto enfrenta restrições que são impostas pelo catecismo próprio àquela. Qualquer dificuldade aqui decorre de uma proibição religiosa e não estatal. O princípio da isonomia, por sua vez, irmão siamês do princípio da impessoalidade, impõe ao Estado o dever de agir sem qualquer predileção ou preterimento a quem quer que seja, dispensando o tratamento igual a todos os candidatos. Ademais, o princípio constitucional da impessoalidade ou da isonomia veda, de um lado, a opressão com imposição injustificável em indivíduos ou grupos, e de outro, desautoriza o favorecimento pelas mesmas circunstâncias. A ampla acessibilidade, como se sabe, não pode estar divorciada de outros princípios constitucionais, particularmente da impessoalidade, da legalidade, da isonomia e da moralidade. No presente caso, entretanto, a hipótese fática que motiva o pleito da parte recorrida não encontra qualquer previsão em lei e nem no edital. A remarcação, como se deu, afrontou, em prejuízo dos demais candidatos, o direito de concorrer em condições de igualdade ao ingresso no serviço público. Diante do princípio da eficiência, é de se registrar o alto custo social e administrativo de desacertadas flexibilizações de exigências editalícias. Nesta toada, a Advocacia Geral da União, nas razões do apelo extremo, traz à baila diversos fatores e obstáculos ao pleito do ora recorrido. Esclareça-se que diversos fatores levam os órgãos realizadores de concursos públicos a optar pela realização das provas nos finais de semana, tais como baixo fluxo de tráfego de veículos, evitando congestionamento de trânsito devido ao grande número de candidatos que comparecem aos locais de provas, facilidade de deslocamento dos candidatos, possibilidade de comparecimento do maior número de candidatos possível, evitando-se que muitos interessados no certame deixem de comparecer aos exames, por não poderem participar das provas em dias de semana, seja por terem outros compromissos inadiáveis ou estarem impossibilitados de faltar ao serviço ou às aulas, facilidades de aluguel das salas de aula para a realização das provas em estabelecimentos de ensino que funcionam normalmente durante a semana, facilidade de contratação e deslocamento de fiscais, supervisores e outras pessoas envolvidas no processo seletivo que não precisam abrir mão de suas atividades profissionais ou faltarem ao serviço para se dedicarem à aplicação, supervisão, controle e segurança dos exames. Não se pode olvidar que o órgão responsável pela realização do concurso teria que manter todo um efetivo de funcionários somente para atender os candidatos fora do horário de expediente, mantendo e pagando hora extra para fiscais supervisores, aplicadores de provas, seguranças e outros para atender somente a poucos concorrentes privilegiados por liminar ilegal e inconstitucional. Todos esses fatores envolvendo pessoal especializado, material e carga, transporte, deslocamento, serviço burocrático, milhares de candidatos inscritos, não pode girar
em torno de interesse de pessoas ou grupos ou facções de qualquer matiz, seja política, religiosa ou outros em detrimento do interesse público e do desejo da esmagadora maioria das pessoas envolvidas no processo seletivo, sejam candidatos, dirigentes, supervisores, aplicadores de provas, fiscais, controladores, seguranças e burocratas direta ou indiretamente envolvidos no certame em todo o território nacional, além, é claro, das condições que melhor atendem ao interesse do serviço público. No caso, Orianálise, há ausência de lei e também no edital do concurso, prevendo horário ou local, que não aqueles designados para os candidatos em geral, seja para acomodar os interesses de determinada religião, seja por qualquer outra razão. A liberdade de crença impõe o reconhecimento de que cada pessoa tem o domínio de sua trajetória religiosa e de perfilhar as medidas necessárias à concretização de seus projetos de vida. Se, de um lado, cada um deve ter liberdade para guiar-se de acordo com as suas crenças, quero dizer, crer no que quiser e expressar publicamente a sua crença, ou não crer em absolutamente nada. Isso não significa que o Estado, aqui particularmente o administrador público, deva associar-se às mesmas crenças e, com imprevisíveis consequências, ser compelido, sem previsão em lei, a criar meios alternativos a fim de atender às restrições dos mais diversos mandamentos religiosos. É que, como já exposto, a administração pública deve adotar uma postura imparcial quanto aos segmentos religiosos, inclusive aqueles em que nada creem, estando proibida, por isso, de abraçar uma dada doutrina religiosa, que estaria realizado, especialmente no caso, em que a restrição para a realização de fase do certame é de índole pessoal, exclusivamente íntima e intransponível. Portanto, diante da ausência de lei, a despeito da relevância constitucionalmente reconhecida, que se confere ao livre exercício dos cultos religiosos, inciso 6 do artigo 5º da Constituição Federal, a liberdade de consciência e de crença, inscrita naquele postulado, não pode ser invocada como escusa à realização de etapa de concursos públicos em datas e locais diversos daqueles previstos em edital para os demais candidatos. O Superior Tribunal de Justiça, julgando situação similar à Orianálise, também teve a oportunidade de se pronunciar sobre o tema. Recurso ordinário em mandado de segurança, concurso público, policial militar, adventista do 7º dia, teste de capacidade física, realização em dia diverso do programado, liminar deferida, situação de fato consolidada, impossibilidade, isonomia e vinculação ao edital. O direito à liberdade de crença, assegurado pela Constituição da República, não pode almejar criar situações que importem tratamento diferenciado, seja de favoritismo, seja de perseguição, em relação a outros candidatos de concurso público que não professam a mesma crença religiosa. Recurso em mandado de segurança 22.825 teve como relator o ministro Félix Fischer. Esta Suprema Corte, em julgamento da suspensão de tutela antecipada, já teve a oportunidade de se manifestar sobre o tema, não discrepando dessa linha de pensamento, conforme decisão abaixo. Agravo regimental em suspensão de tutela antecipada. Pedido de restabelecimento dos efeitos da decisão do Tribunal ACO, que possibilitaria a participação de estudantes judeus no Exame Nacional do Ensino Médio, ENEM, em data alternativa ao Shabat. Alegação de inobservância ao direito fundamental de liberdade religiosa e ao direito à educação. Medida cautelatória que configura grave lesão à ordem jurídico-administrativa. Em mero juízo de delibação, pode-se afirmar que a designação de data alternativa para a realização dos exames não se revela em sintonia com o princípio da isonomia, convolando-se em privilégio para um determinado grupo religioso. Decisão da presidência proferida em sede de contracautela sob a ótica dos riscos que a tutela antecipada é capaz de acarretar à ordem pública. Pendência de julgamento das ações diretas de constitucionalidade 391 e 3714, nas quais esta Corte poderá analisar o tema com maior profundidade. STA 389, em sede de agravo regimental, advinda de Minas Gerais, de relatoria do ministro Gilmar Mendes. Finalmente, alerta-se que, diferentemente do assentado no RE 1.058.333, de relatoria do ministro Luiz Fux, no qual restou decidido que a gravidez é fundamento idôneo para legitimar a remarcação de teste de aptidão física de candidata impossibilitada de realizá-lo na data originalmente prevista, ainda que não haja expressa previsão no edital do concurso público, eis que a gestação a termo, com êxito, exorbita os limites individuais da genitora, alcançando outros indivíduos e a coletividade. Eventual remarcação de prova de certame por motivo de crença religiosa configura um motivo psicológico-cultural exclusivamente individual e particular do candidato, e não motivo natural físico, que exorbita a esfera individual, como no caso supramencionado. Uma ponderação final não pode passar sem registro.
a necessidade de modulação dos efeitos da decisão a ser tomada na questão constitucional em debate. Este Supremo Tribunal Federal tem admitido, em diversas ocasiões, a modulação dos efeitos no julgamento de processos subjetivos por questões de segurança jurídica. Recurso extraordinário 197.917, São Paulo, de relatoria do ministro Maurício Correia. Recurso extraordinário 560.626, Rio Grande do Sul, de relatoria do ministro Gilmar Mendes. Recurso extraordinário 600.885, Rio Grande do Sul, de relatoria da ministra Carmen Lúcia. Recurso extraordinário 586.453, Sergipe, relatoria do ministro Dias Toffoli, entre outros. É preciso lembrar ainda que, no caso concreto, o recorrido já realizou a segunda etapa do certame, em decorrência de medida liminar concedida nestes autos, confirmada no acordo impugnado neste apelo extremo. Em contexto assemelhado, no qual se concluiu pela inexistência de direito à remarcação de data para a realização de testes de aptidão física em concurso público em razão de problema de saúde temporário, recurso extraordinário 630.733 DF, de relatoria do ministro Gilmar Mendes, publicado no Diário da Justiça, de 20 de novembro de 2013, o plenário desta Suprema Corte modulou os efeitos da aludida decisão para assegurar a validade das provas de segunda chamada realizadas até a data daquele julgamento. Vê-se assim que a matéria possui relevância e transcende o caso concreto, ocasionando efeitos danosos a dezenas, centenas ou até milhares de pessoas que foram admitidas no serviço público, afetando a segurança jurídica e estabilidade das relações. Ante o exposto, voto no sentido de dar provimento ao presente recurso extraordinário, propondo que sejam atribuídos efeitos prospectivos à decisão para preservar a validade das provas já realizadas, por força de provimentos judiciais até a data da conclusão deste julgamento. Eu tinha trazido uma proposta de tese, mas adiro à proposta trazida por Sua Excelência o ministro Dias Toffoli, apenas sugerindo a inserção da expressão sem previsão em lei, né, na proposta trazida por Sua Excelência. E já passo ao voto relativo ao recurso extraordinário 1.099.099, São Paulo, de relatoria do ministro Edson Fachin. Trata-se de agravo em recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida por este Supremo Tribunal Federal, interposto por Margarete da Silva Mateus, com fundamento no artigo 102, inciso 3, alineado à Constituição Federal, em face de acordo do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, assim emendado. Mandado de segurança, professor, exoneração, admissibilidade, impetrante que cometeu 90 faltas injustificadas durante o período de estágio probatório, em razão de suas convicções religiosas, ausência de violação a direito líquido e certo, dever de assiduidade não cumprido, mero decurso do prazo trenal que, por si só, não defere ao servidor o direito à estabilidade, sendo necessária aprovação na avaliação do estágio probatório. Artigo 41, parágrafo 4º da Constituição. Sentença mantida, recurso conhecido e não provido. Proposta de embargo de declaração e foram rejeitados. Em suas razões recursais, a recorrente alega violação ao artigo 5º, inciso 6 e 8 da Constituição Federal e artigo 18 do Pacto sobre Direitos Civis e Políticos e artigo 12 do Pacto de São José da Costa Rica, sustentando, em suma, que a nossa Carta Magna assegura a liberdade de consciência e de crença e que ninguém será privado de direitos por motivo de crença religiosa. Porém, a recorrente for exonerada por não cumprimento do quesito assiduidade após o decurso do prazo trienal de estágio, sob a alegação de que suas faltas foram injustificadas, pois, por motivos de consciência religiosa, a recorrente não aceitou ministrar aulas às sextas-feiras após o pôr do sol e a recorrida não lhe abriu oportunidade de realizar o cumprimento da jornada em horário alternativo. A douta Procuradoria-Geral da República ofereceu parecer da lavra do Dr. Augusto Aras, em que opinou em síntese pelo provimento do apelo extremo sob o fundamento de que, item 2, o Estado há de proteger a diversidade em suas múltiplas formas de expressão, dentre as quais se inclui o direito de um indivíduo a adotar conduta compatível com suas convicções, desde que não se revele antissocial, tendo em conta se a liberdade de consciência e crença inviolável, conforme previsto no artigo 5º, inciso 6 da Constituição Federal. A permissão de obrigação alternativa para que servidores públicos cumpram seus deveres funcionais dentro de limites de adaptação razoável, após manifestação prévia e fundamentada de objeção de consciência por motivos religiosos, representa a viabilidade de concretização de liberdade religiosa sem prejuízo do exercício de outros direitos fundamentais, no caso, a educação e o trabalho, e impede a ocorrência de impactos desproporcionais sobre determinados grupos religiosos de normas aparentemente neutras.
a necessidade de regular procedimento administrativo permite que sejam ponderados, diante das obrigações profissionais postas no caso concreto, os limites e as exigências de objeção de consciência, coordenados com os deveres inafastáveis do servidor público, viabilizando o controle do ato por parte do judiciário e da própria sociedade destinatária última da coisa pública. Por admitidos na condição de âmbito puro a Confederação Israelita do Brasil, CONIB, o Centro Brasileiro de Estudos em Direito e Religião e a Associação Nacional dos Juristas Evangélicos, ANAJURE. É o relatório, passo ao voto e, para não cansar vossas excelências, eu trago em razões remissivas ao voto anterior, cujo prolegômeno foi idêntico ao que eu acabei de ler, e passo já à parte conclusiva do voto. O próprio texto constitucional, no artigo 5º, inciso 8 da Constituição Federal, deixa claro que a prestação alternativa de obrigação legal a todos impostos deve ser fixada em lei, e não por ato tipicamente administrativo. Ninguém será privado de direitos por motivo de crença religiosa ou de convicção filosófico-política, salvo se as invocar para eximir-se de obrigação legal a todos imposta e recusar-se a cumprir prestação alternativa fixada em lei. Tanto é verdade que a Lei 8.239 de 91, que dispõe sobre a prestação de serviço alternativo ao serviço militar obrigatório, e mais recentemente, a Lei 13.796 de 2019, que alterou a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, é que regulamenta a prestação alternativa por escusa de consciência nos casos de aplicação de provas ou realização de aulas marcadas nas instituições de ensino públicas ou privadas em dias considerados de guarda pela religião do aluno. À luz do princípio da vinculação do instrumento convocatório, todo o certame deve transcorrer com fiel obediência às regras editalícias, ônus também imposto a todos os concorrentes ao cargo ou emprego público. Segundo o conhecido brocardo, o edital é a lei do concurso. Invariavelmente, por óbvio, o edital é publicado antes do concurso. Sendo assim, o concorrente que se inscreve no certame não pode alegar seu desconhecimento ou sua discordância às regras instituídas na lei do concurso. A recorrente submeteu-se por livre vontade ao edital do concurso, no qual já constava carga horária a ser cumprida, se e quando entrasse em exercício no cargo público almejado. 24 horas semanais, nos turnos diurno e noturno, distribuídas de segunda a sexta-feira, mas também possivelmente em dias de sábado, domingo e de feriado, por conveniência da administração e não o contrário, sem previsão das diferenciações por razões particulares de cada servidor. Eis o teor do item 4 do edital do concurso. O candidato aprovado deverá prestar serviços dentro do horário estabelecido pela administração, podendo ser diurno ou noturno em dias de semana, sábados, domingos e feriados, obedecida a carga horária semanal de trabalho. A parte oral recorrente em nenhum momento apresentou impugnação a qualquer ponto do edital. O princípio da impessoalidade impõe ao Estado o dever de agir sem qualquer predileção ou preterimento a quem quer que seja, dispensando o tratamento igual a todos os candidatos. O princípio da eficiência é o que impõe à administração pública, direta e indireta, a persecução do bem comum, por meio do exercício de suas competências de forma eficaz, sem burocracia, e sempre em busca da máxima qualidade aliada ao mínimo de custos, primando assim pela melhor utilização possível dos recursos públicos. A própria qualidade na prestação dos serviços de educação atende a princípios constitucionais assegurados, em especial nos artigos 206, inciso 5, valorização dos profissionais da educação escolar, inciso 7, garantia de padrão de qualidade, e 208, inciso 6, oferta de ensino noturno regular adequado às condições do educando. Como bem argumentado pelo município de São Bernardo do Campo em suas contrarrazões ao apelo extremo, aduz. Até porque, acaso acolhidas as razões da recorrente, está se acolhendo também o risco de muitos, de mesma ou de diferentes religiões, que podem reivindicar iguais privilégios de tratamento, tal como pregar o não labor em qualquer outro dia útil, inviabilizando a agenda dos trabalhos regulares do ensino municipal. Fecho aspas. Finalmente, esclarece que foram respeitados os princípios do contraditório e da ampla defesa recorrente, uma vez que, conforme demonstra o parecer CAEDES 541, devidamente comprovado pela instrução do processo 36.623, a Comissão de Avaliação Especial de Desempenho do Servidor notificou a servidora com aviso de recebimento e esta, regularmente representada por advogado, respondeu à notificação com suas justificativas das faltas funcionais. Ante o exposto, pedindo a mais respeitosa vênia ao eminente relator, voto no sentido de negar provimento ao recurso extraordinário. Como voto, senhor presidente? Muito obrigado, ministro Nunes Marques. Passo agora a palavra à sua excelência, aqui presente, ministro Alexandre de Moraes.
para votar em ambos os feitos também, ministro Alexandre. Boa tarde. Boa tarde, presidente. Boa tarde a todos os colegas, ministra Carmen, ministra Rosa, os ministros, cumprimento também o Procurador-Geral da República, doutor Augusto Aras. Aproveito a oportunidade, presidente, para parabenizar as ótimas sustentações orais que foram realizadas na semana passada, trazendo inúmeras contribuições, para que nós pudéssemos refletir sobre esse tema importantíssimo, e Vossa Excelência bem colocou ao apregoá-lo, é um tema efetivamente de jurisdição constitucional. Cumprimento assim o professor José Levi Melo do Amaral Júnior, advogado-geral da União, a doutora Maria Cláudia Bucaneri Pinheiro, doutor Luigi Matheus Braga, doutora Adriana Patrícia Campos Pereira, doutora Fernanda Maria de Lucena Bussinger, doutora Patrícia Conceição Moraes e o doutor Fernando Kassing Lottenberg. Presidente, o tema é importantíssimo, já muito bem discutido na semana passada. Hoje, o eminente ministro Dias Toffoli retomou a questão e agora também o ministro Nunes Marques. Cumprimento ambos os ministros pelos votos e o eminente ministro Fachin, Edson Fachin, também pelo voto. Vou tentar, presidente, na medida do possível, resumir as minhas razões, a minha fundamentação pela importância do tema, porém, acho que devo salientar alguns pontos. O voto conjunto, obviamente, uma vez que se trata do lato sensu do mesmo assunto, no RE 611874, como já é colocado, é um mandado de segurança para garantir participação de prova de capacidade física em concurso público, inclusive para o cargo no Poder Judiciário, a ser realizado num outro dia que não no sábado, dia de resguardo, dia santo do impetrante. E no RE com agravo 1.099.099, trata-se do pedido de disponibilização de prestação alternativa para uma servidora que prestou concurso para professora municipal, durante o estágio probatório não compareceu às aulas ou ao horário de sexta-feira à noite, em virtude de guardar sexta-feira à noite até o sábado, e, em virtude disso, não foi efetivada, ao fim do seu estágio probatório, a servidora foi dispensada. Em ambos os casos, como também já dito, o Supremo Tribunal Federal reconheceu a repercussão geral. Tema 386 e tema 1021. A controvérsia e ambas as repercussões gerais são idênticas. A meu ver, aqui, e o que foi amplamente debatido, o que se pretende é analisar a amplitude do exercício das liberdades de crença e de culto, constitucionalmente consagradas, mas não só isso, também definir eventuais limites da garantia fundamental à escusa de consciência e na fixação das chamadas prestações alternativas pelo poder público, nos termos do que preceitua o artigo 5º, inciso 8º da Constituição Federal. Então, não há dúvidas que o tema tratado envolve obrigatoriamente a análise, de um lado, da liberdade religiosa de crença e de culto, e, do outro lado, a questão da laicidade do Estado. Essa relação milenar entre Estado e religiões, relação histórica, jurídica, cultural, é uma das relações mais importantes nos temas estruturais da formação
estruturação e desenvolvimento dos estados. Nós mesmos aqui já tivemos chance, inúmeras oportunidades de discutir essa questão da liberdade de crença, liberdade de culto, em virtude de imposições estatais, em virtude de outros direitos fundamentais, questão do ensino religioso, a questão do sacrifício de animais para cultos de raiz africana, ou seja, essa questão estrutural de Estado de um lado, igreja, religiões do outro, mas, ao mesmo tempo, a convivência harmônica entre o Estado secular e as religiões, eu não tenho nenhuma dúvida, e os votos que me antecederam bem demonstraram isso, sem dúvida, um dos mais importantes temas estruturais do Estado. E a interpretação evolutiva, desde a primeira Constituição Republicana de 1891, que foi a primeira Constituição laica do Brasil, uma vez que a Constituição de 1824 era uma Constituição confessional, que optou pela religião católica apostólica romana como religião oficial do Brasil, e a partir disso uma série de privilégios à religião católica apostólica romana, mas desde a interpretação da nossa primeira Constituição republicana, o Brasil se manteve na tradição de Estado laico e ampla liberdade religiosa. Ao consagrar a inviolabilidade, como disse, de crença e de cultos religiosos, e o importante, e nesse caso, em ambos os casos, me parece absolutamente essencial, o importante é que essa ampla liberdade religiosa deve ser realizada e efetivada em sua dupla acepção. De um lado, a proteção ao indivíduo, a proteção às diversas confissões religiosas, proteção ao indivíduo e a essas confissões religiosas em relação a quaisquer intervenções ou mandamentos estatais. O Estado é separado da Igreja, mas o Estado não pode constranger as confissões religiosas. Mas há também uma outra acepção. Se a primeira grande finalidade da liberdade religiosa é a proteção ao indivíduo, a proteção às confissões religiosas, também há, e é a segunda acepção, a proteção à laicidade do Estado. Se prevê total liberdade também de atuação estatal em relação aos dogmas e princípios religiosos. Ou seja, aqui, ao mesmo tempo em que o Estado não pode constranger os indivíduos que professam determinadas confissões religiosas, ou aqueles que não professam, porque a liberdade religiosa garante ampla liberdade também aos agnósticos, aos ateus. Por outro lado, a liberdade religiosa, dentro da ideia de laicidade do Estado, assegura também ao Estado liberdade de atuação. O Estado não está vinculado, não pode constranger, mas não pode ser constrangido em relação aos dogmas e princípios religiosos. E ambos os casos, tanto de relatoria do eminente ministro Dias Toffoli, quanto de relatoria do eminente ministro Edson Fachin, em ambos os casos tratados nesse momento por nossa Suprema Corte, esses casos envolvem direta e exatamente a necessidade de compatibilização entre a proteção individual e das confissões religiosas, em face de eventuais intervenções estatais, mas a sua compatibilização com a impossibilidade de restrições ou constrangimentos irrazoáveis à atuação estatal, de maneira a se querer vincular a atuação do Estado a dogmas, a princípios religiosos. Ou, em outras palavras, há a necessidade de definição sobre quais são os limites constitucionais, tanto da possibilidade de ingerência, de eventual ingerência estatal na liberdade de crença e culto religiosos, que não vem
sendo tratado nesses casos, mas lembro casos historicamente no direito comparado, a questão da poligamia, por exemplo, de determinadas religiões, e se entendeu a possibilidade de ingerência estatal na liberdade de crença e cultos religiosos, quanto da possibilidade de ingerência ou não de dogmas religiosos nas condutas do poder público. É sob essa acepção que tratamos e estamos a analisar esses dois casos. E a necessidade dessa dupla análise se dá porque, sistematicamente, os constituintes de 1988 não se limitaram simplesmente a proclamar a laicidade do Estado, de um lado, e a liberdade religiosa do outro. Os constituintes de 1988 consagraram absoluta necessidade de um interrelacionamento e complementariedade entre liberdade religiosa e laicidade estatal. Esse binômio, liberdade religiosa, laicidade estatal, foi consagrado pelo legislador constituinte de 88. Já no preâmbulo da Constituição, quando o constituinte invoca a proteção de Deus, e ao longo de todo o texto da nossa Carta Magna, sempre demonstrando essa preocupação, para se estabelecer um amplo leque de vedações, direitos, garantias, para se assegurar, mesmo dentro da laicidade estatal, a ampla liberdade de crença e de culto. E já foram citados exemplos aqui anteriormente. O ministro Dias Toffoli citou, o ministro Nunes Marques citou, a determinação, por exemplo, de prestação de assistência religiosa nas entidades civis e militares, de interação coletiva. O artigo 5º, inciso 7º, o Estado é laico, mas é possível isso. A proibição de privação, e aqui, mais especificamente para os temas em questão, a proibição de privação de direitos por motivo de crença religiosa, salvo quando essa for invocada como motivo para eximir-se de obrigação legal, a questão da escusa de consciência. Vedou-se ao Estado o estabelecimento ou subvenção de cultos religiosos ou igrejas, uma das grandes vedações federativas, previstas no artigo 19, inciso 1º. A questão do alistamento militar e da recusa de alistamento militar, por escusa de consciência religiosa, também filosófica, mas é religiosa. Atribuição de efeitos civis ao casamento religioso. A imunidade tributária aos templos de qualquer culto. Imunidade prevista lá no artigo 150, inciso 6º, letra B. Tudo a demonstrar a necessidade de uma interpretação que compatibilize, interrelacione esse binômio, liberdade religiosa, ampla liberdade de crença e de culto e laicidade do Estado. Eu afirmo e entendo que não erraria em afirmar que a abrangência do preceito constitucional que assegura a liberdade de crença, liberdade de culto é ampla. É ampla. Como já é decidido pelo Tribunal Constitucional Federal alemão, é tão ampla que fazem parte do exercício dessa liberdade de crença e de culto, não somente os procedimentos litúrgicos, a prática de observância dos usos religiosos, como culto religioso, coleta de contribuições, orações, recebimento de sacramentos, procissão, mas também a educação religiosa, festas laicas, religiosas e ateias, e outras tantas manifestações da vida religiosa. Entre elas, essa manifestação de se guardar um dia em relação ao trabalho, ao estudo, se guardar um dia para que se dedique à religião, a Deus. A ideia exatamente dessa amplitude consagrada pela Constituição Federal de liberdade de crença e de culto. Dentro da ideia de que a religião, qualquer que seja a religião, é um complexo de princípios que dirigem os pensamentos, ações, a adoração do homem para com Deus, deuses ou entidades, e acaba por compreender a crença, o dogma, a moral, a liturgia, o culto,
bem como o direito, e aqui a liberdade religiosa também garante a laicidade do Estado, o direito de duvidar, de não acreditar, de não professar nenhuma fé, consagrando, inclusive, o dever do Estado de absoluto respeito aos agnósticos e ateus. A coerção à pessoa humana, de forma a constrangê-la a renunciar sua fé, total ou parcialmente, ou ainda obrigá-la a professar determinada crença, representa desrespeito à diversidade democrática de ideias, filosofias, e eu vou mais além, um desrespeito à própria diversidade espiritual, pois o que a Constituição proclama, ao consagrar a liberdade religiosa, é a verdadeira consagração da maturidade e do reconhecimento à liberdade de pensamento e livre manifestação de expressão em todos, absolutamente todos os seus aspectos, garantindo a ideia fundamental de tolerância religiosa e a vedação a qualquer tipo de imposição estatal, seja impondo uma religião oficial, em ferimento ao foro íntimo, seja proibindo uma religião, seja restringindo o direito sob o pretexto de que deva assegurar tratamento isonômico a todo e qualquer cidadão, independentemente de sua crença. E aqui me parece esse ponto extremamente importante, observar o perigo de se permitir de forma ampla a ideia de restrição de direitos, do exercício de direitos dentro da sua religião, sob um pretexto genérico de que qualquer possibilidade, qualquer abertura por parte do poder público dessa viabilidade do exercício dos cultos religiosos seria um ferimento a um tratamento isonômico em relação aos demais cidadãos que professem outra fé ou nenhuma delas. A plena liberdade religiosa, presidente, deve garantir o respeito à diversidade de dogmas, diversidade de crenças, sem hierarquização de interpretações bíblicas, religiosas de um ou mais grupos em detrimento dos demais, porque o desrespeito à liberdade religiosa já também, lamentavelmente, são milênios desse lamento, vem acarretando inúmeros sofrimentos. Basta lembrar as cruzadas, as guerras santas, até os atuais atos de terrorismo, tudo em nome de uma falsa fé, tudo em nome de Deus, a prática dos mais absurdos crimes, dos mais absurdos genocídios em nome de Deus, mas sempre que se esqueceu que a ideia principal da plena liberdade religiosa é a tolerância. Em ambos os casos aqui tratados, se nós aplicarmos dentro do binômio liberdade religiosa, laicidade estatal, se aplicarmos a ideia principal da plena liberdade religiosa, tolerância, nós veremos que é totalmente possível compatibilizar a vontade estatal e os direitos individuais de ambos os casos. Aqui, eu repito, o importante é priorizar a premissa básica da liberdade religiosa, tolerância religiosa. E eu respeito, com tolerância, o respeito à fé alheia ou ausência de qualquer crença religiosa é primordial para a garantia da segurança da nossa própria fé. Respeitar os outros, respeitar a fé dos demais, respeitar a não-fé, a ausência, é primordial para a garantia da nossa própria segurança, de reconhecimento da nossa própria fé. E não poderia deixar aqui de lembrar sobre essa necessidade de pluralidade, essa necessidade de tolerância religiosa, talvez a obra mais citada e mais importante sobre
essa questão de Thomas More, utopia. Thomas More, todos lembramos, além de um grande estudioso de religião, um dos maiores comentaristas de Santo Agostinho, foi Lord Chanceler de Henrique VIII, por 3 anos, sempre defendendo a questão da tolerância e da liberdade religiosa, na sua grande obra, a Utopia, a sua obra a Utopia, onde defendia que alguns veneram como Deus supremo um homem cuja glória e virtudes brilharam outrora de um vivo fulgor, dizia Thomas More, dizendo que, em outras palavras, cada um deveria e poderia ter a liberdade de venerar como Deus aquilo que entendesse para si como suficiente e necessário. O respeito a esse direito fundamental, consagrado como garantia formalmente prevista pelas diversas constituições democráticas, lamentavelmente, em vários locais do mundo, ainda não se transformou em uma realidade universal. O que não é o caso do Brasil, onde essa Suprema Corte vem, caso após caso, ação após ação, proclamando e garantindo, concretizando a ampla liberdade religiosa, dentro sempre da ideia de um Estado laico. Sim, presidente, um Estado, entendo, não consagra verdadeiramente a liberdade religiosa sem absoluto respeito aos seus dogmas, suas crenças, liturgias e cultos. Olha, se não houver respeito à exteriorização da fé, não há respeito à própria fé. A nossa Constituição de 1824, como já disse anteriormente, ela previa como religião oficial a religião católica apostólica romana. Estabelecia ampla liberdade de crença, mas não garantia a liberdade de culto. Um artigo 179 expressamente estabelecia que qualquer outro culto que não o católico apostólico romano, qualquer exteriorização de outra crença deveria ser feita dentro de casa, às portas fechadas. Ou seja, se respeitava, em tese, a crença religiosa, mas se proibia em público o exercício dos dogmas, das crenças, das liturgias e dos cultos religiosos. Não se pode falar que era efetivamente uma Constituição que consagrava a liberdade religiosa. O Estado deve respeitar todas as confissões religiosas, deve respeitar, como disse, a ausência delas, agnósticos, ateus. Agora, a segunda acepção, a partir desse respeito, também deve ser observada. A legislação estatal, as condutas, políticas públicas, não devem e não podem ser pautadas direta e exclusivamente por quaisquer dogmas ou crenças religiosas, ou por concessões irrazoáveis, benéficas, privilegiadas a determinadas religiões. Isso é a ponderação que se deve fazer. Ao mesmo tempo que o poder público tem a obrigação constitucional de garantir a plena liberdade religiosa, em face da sua laicidade, não pode ser subserviente ou mesmo conivente com qualquer dogma ou princípio religioso que possa colocar em risco sua própria laicidade ou a efetividade de outros direitos fundamentais. Entre eles, e foi salientado aqui nos votos que me antecederam, o princípio exonômico, o tratamento de todas as crenças, todos os adeptos, bem como dos agnósticos e ateus. É por essa ótica de liberdade e tolerância, exatamente por essa ótica, liberdade e tolerância, respeito e laicidade, razoabilidade, igualdade, impessoalidade, que devem ser tratadas todas as religiões e, especificamente, os dois casos aqui a serem tratados. A partir dessas premissas, como solucionar ambos os casos?
uma vez que a Constituição prevê que ninguém será privado de direitos por motivo de crença religiosa, salvo se as invocar para eximir-se de obrigação legal a todos imposta. Mas não só isso, como era até a Constituição de 1988. Esse era um claro exemplo de um direito fundamental, a escusa de consciência, é um direito, aqui mais uma garantia instrumental, a escusa de consciência como garantia instrumental ao direito à liberdade religiosa, era um clássico exemplo até 1988 de que o exercício de um direito acarretava uma sanção. Aqueles que exerciam por crença religiosa ou convicção política ou filosófica, aqueles que até 1988 exerciam a sua crença religiosa, exerciam a escusa de consciência, eles acabavam perdendo os direitos políticos. O exemplo clássico, serviço militar obrigatório, determinadas religiões, os adeptos dessas religiões não podem servir as Forças Armadas, arguíam a escusa de consciência, eram dispensados, só que perdiam os direitos políticos. Isso ocorria até 1988. A Constituição de 1988 trouxe um plus. A Constituição diz, salvo por motivo de crença religiosa, ninguém perde ou poderá ser privado de direitos, salvo se invocar para eximir-se de obrigação legal, a todos imposta, exatamente a escusa de consciência, só que, além disso, recusar-se a cumprir uma prestação alternativa. Nos mesmos termos, o artigo 15, inciso 4º da Constituição, em relação aos direitos políticos. Não se perde mais direitos políticos pela utilização da escusa de consciência, salvo se também houver a recusa à prestação alternativa. O que temos, então, a meu ver, a analisar para solucionar os dois casos são se os requisitos para privação de direitos, em virtude de crença religiosa, estão presentes aqui, em ambos os casos. Se não houve o cumprimento de uma obrigação a todos imposta, e, além disso, se houve, ou pela inexistência, ou pela não fixação, ou pelo próprio descumprimento, se não houve a prestação alternativa. Porque a escusa de consciência, ela não diz respeito somente a serviço militar, são os casos clássicos, serviço militar, o voto, participar de tribunal de júri, diz respeito a qualquer direito. E aqui, presidente, é a grande questão que me parece que separa as duas posições já colocadas, tão bem colocadas em plenário, a posição do eminente ministro Edson Fachin e a posição do ministro Dias Toffoli, agora secundada pelo ministro Nunes Marques. Quando se pretende, nos termos do artigo 5º, inciso 8º, quando se pretende a realização de etapas de concurso público em datas e horários distintos dos previstos em edital, porque o candidato invocou a escusa de consciência por motivo de crença religiosa, eu não posso fazer prova no sábado. Ou quando se pretende que a administração pública, inclusive durante o estágio probatório, estabeleça critérios alternativos para o regular exercício dos deveres funcionais inerentes a cargos públicos, no caso em questão, professora municipal, em face também de servidores que invocam escusa de consciência por motivo religioso e dizem, eu prestei o concurso, o meu contrato é de 28 horas, eu vou comparecer das aulas, eu só peço que não marquem aulas sexta à noite, até das 18 horas de sexta até 18 horas do sábado. O que se coloca aqui, como disse, me parece o diferencial entre os posicionamentos, se trata de uma obrigação a todos imposta. Isso foi dito da tribuna, das sustentações orais, nos votos. É muito fácil identificarmos a questão do serviço militar obrigatório, a questão
do voto obrigatório, a questão da participação como jurado no tribunal do júri. Agora, não é obrigatório, e também aí acho que ninguém discute, não é obrigatório prestar concurso público. Não é obrigatório ser professor municipal ou estadual. Mas não me parece que a obrigatoriedade a caracterizar a escusa de consciência venha daqui. O eminente ministro Edson Fachin salientou em seu voto que não se pode considerar como plena liberdade religiosa se o Estado obriga alguém a optar entre a sua profissão e sua fé. Aqui me parece que a análise da obrigatoriedade deve ser um passo adiante. A análise da obrigatoriedade deve ser vista. Aquele que opta, consciente, voluntariamente, livremente, a prestar concurso público, há uma obrigação imposta a ele e a todos os candidatos. Seguir o edital, seguir os dias do edital. Aquela que ingressou por concurso público para ser professora municipal, livremente, a partir desta opção, há uma obrigatoriedade de comparecimento às sextas-feiras. Essas duas obrigatoriedades que surgiram a partir de uma legítima opção, eu quero prestar um concurso público, ou eu quero ser professor. A partir disso, a obrigatoriedade, em relação às obrigatoriedades que surgem, seria possível, em relação a essas obrigações, a escusa de consciência? Ao mesmo tempo que podemos afirmar que não é obrigatório o exercício, não é obrigatório, nem tampouco prestar concurso, nem exercício de cargos públicos, mas também não podemos afirmar que seria razoável se vedar a milhões de pessoas a possibilidade de acesso a cargos públicos, porque não conseguiriam ou realizar as provas ou depois exercer determinados cargos. Volta àquela questão da ponderação. Óbvio que o poder público não precisa, não deve, porque é laico, o poder público não deve consultar calendários religiosos para fixar a data dos seus concursos, nem para fixar a rotina, a sua rotina administrativa. O poder público é laico. O poder público não poderia, porque, por exemplo, só no Brasil, além da religião judaica que guarda o Shabat, sexta-feira, 18 horas até sábado, só no Brasil são 17 igrejas sabatistas. A religião muçulmana guarda sexta-feira, não sábado. Ou seja, nós teremos aí 2 dias. O poder público não precisa se prender aos dogmas religiosos. Obviamente que não. Agora, também não seria razoável, já a priori, sob pena de se afastar, ao meu ver, totalmente a garantia constitucional da liberdade de crença, de culto de crença, não seria razoável impedir-se a priori que, em virtude de determinada religião, uma pessoa estivesse, na prática, terminantemente impedida de pleitear acesso a determinado cargo público via concurso, ou ainda que jamais pudesse exercer determinado cargo público, mesmo que o concurso fosse feito durante a semana, passou, mas não pudesse exercê-lo como uma professora, porque sexta-feira tinha aulas. O poder público, ele não está obrigado a seguir os dogmas e o calendário religioso. Mas o poder público também, presidente, devido a ver as posições em contrário, me parece que o poder público não pode, a priori, fazer tábula rasa
da liberdade religiosa, impedindo que todos os adeptos de uma determinada religião não possam nem ter acesso a concursos, porque a prova é no dia em que eles não podem, nem possam exercer os cargos públicos. Nós estaríamos de cara no Brasil, segundo o IBGE de 2010, ou seja, 10 anos atrás, nós estaríamos impedindo que 1.561.071 adventistas pudessem prestar concursos que fossem marcados no sábado, ou mesmo pudessem exercer cargos públicos como o de professor. E mais, em torno de 110 mil judeus. Nós temos no Brasil a segunda maior comunidade judaica da América Latina, atrás somente da Argentina. Então, presidente, há necessidade, com base na igualdade e razoabilidade, de se compatibilizar. Não se impõe ao poder público que não marque concursos ou que decrete ponto facultativo toda sexta e sábado. Sexta em virtude dos muçulmanos, sábado dos adventistas e judeus. Mas, ao mesmo tempo, entendo que é razoável, desde que não fira a igualdade de competição, desde que não fira a igualdade do exercício de cargos públicos, é razoável, dentro da proporcionalidade, adequação, e aqui dentro do critério da justiça e respeito à liberdade religiosa, se adequar no caso específico. Ora, se a razoabilidade engloba prudência, proporção, indiscriminação, proteção à proporcionalidade, à causalidade, em suma, se engloba não arbitrariedade, e passo aos dois casos específicos, não seria razoável a possibilidade de fixação da prova física ao candidato num outro dia? No que isso fere a proporcionalidade? No que isso fere a igualdade de competição? Nós estaríamos aqui compatibilizando. O Estado não é obrigado a mudar o seu dia de concurso, mas para esse candidato, dessas condições, onde não há quebra de sigilo de uma determinada prova, onde não há quebra da competição objetiva, onde não há quebra do resultado do próprio concurso, é razoável e constitucional que ele tenha o direito de exercer a sua escusa de consciência e, mesmo que não haja uma prestação alternativa fixada em lei, que a administração, como prestação alternativa, eu não diria nem prestação alternativa, como dia alternativo, fixe outra data. Devemos lembrar aqui que o Supremo Tribunal Federal já, de longa data, fixou em mandados de injunção, em relação ao próprio serviço militar obrigatório, de 88 a 93, antes que fosse editada a lei do serviço militar obrigatório das prestações alternativas, fixou que a ausência de lei não poderia prejudicar aquele que alegasse a escusa de consciência. Ele deveria ficar aguardando para prestar assim que houvesse a definição legal. Mas aqui não há nem necessidade, é óbvio que a alteração do dia é muito mais do que razoável. Da mesma forma, dentro dessas premissas e desse binômio liberdade religiosa, laicidade do Estado com tolerância e razoabilidade, uma professora municipal que presta um concurso para 28 horas semanais, como no caso, não seria uma intolerância religiosa por parte da administração distribuir essas 28 horas bem na sexta-feira? E aqui, mais no caso concreto, as 28 horas não eram distribuídas na sexta-feira, as 28 horas para dar aulas. Ou seja, ela poderia compensar
em outros dias. Havia grande possibilidade. É diferente alguém que preste um concurso, vamos dizer, para um cargo de sexta-feira até domingo. É um cargo de fim de semana. E aí vai alegar a escusa de consciência. Aí não há razoabilidade, não há possibilidade de tolerância e compensação. Mas nos dois casos aqui, eu vislumbro que é possível essa compatibilização, como o próprio legislador já fez em outros casos. Foi citada aqui a Lei 13.796, para assegurar a alunos da rede de ensino o direito à escusa de consciência em relação às provas, à frequência em dias de guarda religiosa. Da mesma forma, eu volto a insistir na premissa aqui da tolerância. Assim, presidente, me excusando da demora do voto, mas me parece que é essencial pautar aqui os próximos passos da consagração da liberdade religiosa no Brasil. Dentro desses critérios estabelecidos anteriormente, e que expus, em especial, a observância da razoabilidade, da tolerância, tanto na possibilidade de alteração da data de realização do teste de aptidão física de candidato, no caso adepto da religião adventista, para um dia diferente de sábado. Me parece que não há ferimento ao princípio da igualdade, não há quebra da impessoalidade, uma vez que a escusa de consciência é garantida pela Constituição, não é um favor que o poder público faz à pessoa A, B ou C. Aqui é o respeito à liberdade religiosa, que o poder público tem obrigação, tanto nesse caso quanto na possibilidade de fixação de critérios alternativos, de horário alternativo para o exercício das funções de determinado cargo público, obviamente, sempre que possível, esse horário alternativo, sem a quebra da eficiência do poder público, sem o comprometimento desse princípio, que é vetor interpretativo previsto no caput do artigo 37, e parece que em ambos os casos não há qualquer comprometimento à laicidade do Estado, que deve sempre ser observada para a fixação da prestação alternativa ou critérios alternativos. Ressalto novamente, e com isso encerro, presidente, não se trata, de forma alguma, de condicionar a atuação estatal aos dogmas religiosos. Essa hipótese não encontra respaldo constitucional. Agora, se trata, sim, sempre que possível, razoável, dentro da tolerância religiosa, de dar concretude à consagração constitucional da escusa de consciência. Senão, ela não existe. E compatibilizar a atuação estatal com a ampla liberdade de crença e de culto, sempre que possível, razoável, sem desrespeito à isonomia, à impessoalidade e à razoabilidade. Portanto, presidente, no primeiro caso, nego provimento ao recurso extraordinário para confirmar o acórdão recorrido, propondo a seguinte tese: nos termos do artigo 5º, inciso 8º da Constituição Federal, é possível a realização de etapas de concurso público em datas e horários distintos dos previstos em edital, por candidato que invoca a escusa de consciência por motivo de crença religiosa, desde que presente a razoabilidade da alteração e a preservação da igualdade entre todos os candidatos. Faço questão de salientar isso porque não é algo automático, porque o poder público não precisa se condicionar aos dogmas religiosos. Em relação ao segundo caso, aqui o primeiro e o segundo caso, presidente, o primeiro caso seria do ministro Dias Toffoli e o segundo do ministro Edson Fachin. Isso. Aqui na minha relação. Em relação ao segundo caso, também aqui acompanha o relator, dando provimento ao recurso para fins de concessão da segurança com fixação da seguinte tese. Nos termos, também, então, nos termos do artigo 5º, inciso 8º da Constituição Federal, é possível a administração pública, inclusive durante o estágio probatório,
estabelecer critérios alternativos para o regular exercício dos deveres funcionais inerentes aos cargos públicos, em face de servidores que invocam escusa de consciência por motivos de crença religiosa, desde que presente a razoabilidade da alteração e não se caracterize o desvirtuamento no exercício de suas funções. É o voto, presidente. Muito obrigado, ministro Alexandre de Moraes, pela profundidade e beleza do voto que engrandece esse debate. E eu agora passo a palavra à Sua Excelência, o ministro Roberto Barroso, para o voto. Boa tarde, presidente. Boa tarde. Boa tarde, presidente, querido amigo ministro Luiz Fux. Boa tarde, ministra Carmen Lúcia, ministra Rosa Weber, prezados colegas, senhores advogados, senhor advogado-geral da União, senhor procurador-geral da República. Eu também começo louvando as diferentes sustentações orais nos diferentes pontos de observação que foram aqui expostos com grande maestria. E também cumprimento os eminentes ministros Dias Toffoli e Luiz Edson Fachin, relatores, respectivamente, do primeiro e segundo caso, por votos igualmente densos e de grande profundidade e relevância para o debate nessa questão que, evidentemente, como já assinalado por todos, não é uma questão singela. O meu voto não é longo, presidente, mas eu o dividi em algumas partes que incluem a posição da religião no mundo contemporâneo, os papéis do Estado na matéria, a necessidade de ponderação nesse caso concreto e a conclusão a que eu chego em cada um dos casos e a tese que igualmente proponho. Portanto, começo brevemente sobre a questão da religião no mundo contemporâneo. Eu preciso dizer que esse tema da religião me é um tema extremamente caro. Embora eu seja adepto particularmente de alguma delas no sentido de professá-las, eu sou filho de mãe judia e me sinto judeu, antropologicamente judeu, sou filho de pai católico, vivi nos Estados Unidos com uma família presbiteriana e quando fiz o meu mestrado, meu vizinho de porta era muçulmano da Arábia Saudita e fomos muito amigos e, portanto, eu tenho grande respeito pela religiosidade das pessoas e pelo pluralismo, até porque cresci em meio à diversidade religiosa. E por isso faço uma breve reflexão sobre o papel da religião no mundo contemporâneo. O sentimento religioso, escrevi eu em outro texto, acompanha a evolução da condição humana e das civilizações desde o início dos tempos. Por muito tempo, o conhecimento convencional militou na crença de que o Estado moderno, a Revolução Científica e o Iluminismo, de certa forma, separaram, sim, a Igreja do Estado, empurrariam o sentimento religioso para a margem da história, superado pelo racionalismo e pelos avanços tecnológicos. Não é difícil perceber que as diferentes profecias que previam a desaparição do sentimento religioso, elas não se realizaram. É certo que a modernidade trouxe, evidentemente, a secularização, a laicidade do Estado e a separação entre ciência e fé, com o deslocamento da religião para um espaço predominantemente privado da vida. A verdade, porém, e esse é um ponto que me parece muito interessante de assinalar, é que mesmo depois de Copérnico, Galileu e Keller, com a teoria heliocêntrica do cosmos, e de Charles Darwin, com a origem das espécies e a seleção natural, e da revolução na física moderna trazida pela teoria da relatividade,
pela mecânica quântica e pela confirmação do bóson de Higgs, chamado a partícula de Deus, o sentimento de religiosidade não arrefeceu. O fato inelutável é que a ascensão das ciências e o avanço tecnológico não deram conta das demandas espirituais da condição humana. Apesar do humanismo, do agnosticismo e do ateísmo terem representantes intelectuais de grande expressão, 84% da população mundial professam alguma religião. E no Brasil, de acordo com o último levantamento existente, que é do IBGE, de 2010, apenas 8% dos entrevistados se declararam sem religião. Nas palavras do Yuval Noah Harari, num dos seus best-sellers, disse ele: mais de um século após Nietzsche tê-lo pronunciado morto, Deus fez um retorno triunfal. Portanto, independentemente da convicção de cada um, nós não podemos abstrair do fato de que a religiosidade ainda desempenha um papel relevante no mundo contemporâneo, embora, na minha visão, esse papel deva ser, tanto quanto possível, um papel reservado para a vida privada. Feita essa breve exposição sobre o papel que eu considero da religião no mundo contemporâneo, duas breves palavras sobre o papel do Estado relativamente à religião, e aí já passando para um plano normativo dogmático, porque esses papéis estão balizados pela Constituição. E, em matéria de religião, há dois grandes parâmetros na Constituição. O primeiro é o da liberdade de religião e o segundo é o da laicidade do Estado. A liberdade de religião significa que o papel do Estado é o de assegurar o respeito, um ambiente de respeito e de segurança para que as pessoas professem as suas religiões. E a laicidade significa que o Estado deve ter uma posição de neutralidade em relação às religiões e, portanto, sem privilegiar nem desfavorecer qualquer uma delas. E aqui, sempre lembrando, e o ministro Alexandre já mencionou esse ponto, a questão da liberdade religiosa e do papel da religião no mundo contemporâneo, no Brasil especialmente, já esteve em debate nesse plenário por mais de uma vez, inclusive dividindo posições, como, aliás, é esse caso, uma vez mais. Tivemos a questão do ensino religioso confessional em escolas públicas, tivemos a questão do ensino domiciliar, do homeschooling, e tivemos a questão do sacrifício de animais em cultos religiosos de origem africana. Salvo nesse último caso, geralmente esse é um debate divisivo, porque compreensivelmente as pessoas têm visões diferentes. E eu concluo essa passagem, presidente, fazendo a seguinte menção: a religião, como quase tudo na vida, pode ser usado para o bem e para o mal. Há religiosos admiráveis e há religiosos que mereciam arder no fogo do inferno, se vocês acreditarem em um. Gosto de lembrar que no início dos anos 300, o imperador romano Constantino converteu-se ao cristianismo, deixando de adorar o Deus Sol. Mas continuou a ser um brutal sociopata. Mesmo depois da conversão, ele enforcou o cunhado, assassinou o sobrinho, condenou à morte o filho mais velho e afogou a mulher em água quente. Portanto, a religião em si e por si não é garantia do bem, presidente. Depende sempre de como as pessoas se comportam em relação a ela. E eu aqui ouvia
o eminente ministro Alexandre de Moraes lembrar o mártir Thomas More, autor da Utopia, e muito próximo a Henrique VIII, mas apenas lembrando que quando da conversão da Inglaterra ao anglicismo, com a reforma protestante, ele permaneceu fiel à Igreja Católica e foi decapitado pelo próprio Henrique VIII, de quem era amigo desde a adolescência, e morreu dizendo que viveu para servir bem ao rei, mas que servia a Deus primeiro. Portanto, o papel do Estado em matéria de religião é assegurar a liberdade religiosa e preservar a neutralidade. E aqui, feitas essas considerações que contextualizam a minha visão, nós chegamos aos valores que estão em disputa aqui, aos valores que estão em jogo nos dois casos trazidos a julgamento. E, como outros já mencionaram, também eu penso que há aqui uma necessidade de ponderação. Ponderação, como se sabe, é a técnica jurídica de decisão que se utiliza quando uma mesma situação está sob a incidência de normas diversas e de mesma hierarquia. Como regra geral, juízes decidem enquadrando os fatos à norma aplicável e pronunciando uma conclusão. Porém, quando existe mais de uma norma válida que postula incidência sobre o caso concreto, ambas da mesma hierarquia, não é possível escolher uma para fazer a subsunção dos fatos e, portanto, é imperativa a ponderação, que é basicamente a técnica de você atribuir pesos aos valores em disputa para determinar qual deve prevalecer naquela situação concreta, partindo da premissa de que entre normas constitucionais e entre direitos fundamentais constitucionais não existe hierarquia e, portanto, não se pode escolher um em detrimento do outro, razão pela qual se impõe a ponderação. E aqui a ponderação se coloca entre o direito fundamental à liberdade religiosa, de um lado, e o bom funcionamento da administração pública, do outro lado. E o bom funcionamento da administração pública atende a diversos interesses, inclusive a direitos fundamentais de todos. Mas aqui, no caso concreto, nós temos o direito fundamental à liberdade religiosa e o interesse da administração pública de conduzir os concursos públicos e o provimento das vagas da maneira que disciplina. É sempre bom lembrar uma passagem clássica do Ronald Dworkin, no Levando os Direitos a Sério, de que os direitos fundamentais são, de certa forma, um trunfo contra a vontade das maiorias. E, portanto, sempre que existe um direito fundamental de um lado e um interesse coletivo de outro, se deve, prima facie, valorizar o direito fundamental. Uma das características dos direitos fundamentais é não depender da vontade da maioria. Mas é bem de ver que o bom funcionamento da administração também atende a direitos fundamentais. E, portanto, essa continua a ser uma ponderação complexa. Como é que eu penso que se deve conduzir o procedimento de ponderação, como defendo e como procuro fazer? Muito importante assinalar, a liberdade religiosa é um direito fundamental, mas, por certo, que não é um direito absoluto e, portanto, ela pode ter que ceder diante de outros direitos fundamentais ou de interesses da administração constitucionalmente previstos. Por exemplo, nos interesses da administração na condução de um concurso público está embutida a ideia de igualdade, que é um direito fundamental que, eventualmente, pode precisar ser contraposto, sim, à liberdade religiosa, além, como disse, dos interesses legítimos da administração pública e, portanto, se deve evitar
ônus desproporcional para a administração pública. No procedimento de ponderação, você tem um fio condutor, que é o mandamento da proporcionalidade, mas a ponderação, exposta de uma forma simplificada, ela normalmente envolverá ou concessões recíprocas entre os direitos e interesses em jogo, de modo a se preservar o máximo de cada um, ou, no limite, envolverá uma escolha por um direito que vai ter que prevalecer no caso concreto. Para lembrar um caso antigo e célebre do Supremo Tribunal Federal, um caso que envolvia uma extraditanda que alegou ter sido estuprada na carceragem da Polícia Federal, os policiais acusados pediram, e ela engravidou, e quando estava prestes a nascer a criança, os policiais pediram para fazer um exame de DNA na criança como prova de defesa para poderem excluir a paternidade. A extraditanda recusou fornecer o material e se estabeleceu uma colisão importante do direito de defesa e o direito à honra daqueles policiais e o direito de privacidade daquela mulher. Acho que a maioria de nós não estávamos aqui no Supremo ainda, mas o Supremo autorizou a realização do exame de DNA na placenta, que é material orgânico descartável, e, por sinal, foi excluída a culpabilidade daqueles policiais. Mas, num caso como esse, o Supremo, essencialmente, escolheu um dos direitos que ia prevalecer, o direito à honra e o direito de defesa, sobre o direito de privacidade. Essa é uma possibilidade, mas é a pior de todas. O ideal é quando a ponderação permite concessões recíprocas para a compatibilização máxima entre os direitos e os interesses em jogo. Tem um caso concreto que eu mesmo vivi, de liberdade religiosa. Eu morava no Rio, em Copacabana, na minha outra encarnação, e todos os domingos, às 7 horas da manhã, um pregador religioso ligava a sua aparelhagem de som e anunciava para fiéis e possivelmente infiéis os caminhos que deveriam percorrer para chegarem ao reino dos céus. E àquela hora da manhã de domingo, aquela comunidade pensava daquele cavaleiro coisas que talvez fechasse para ela, para todo sempre, o reino dos céus. E aí estabeleceu-se uma disputa e decidiu-se mais à frente que o pregador religioso tinha o direito de utilizar a praça para fazer a sua pregação religiosa, mas, em nome de Deus, ele só ia começar depois das 9 horas. Portanto, sempre que possível, e aí se conciliou a liberdade religiosa, que importa a possibilidade de tentar conquistar novos fiéis, e o direito de privacidade daquela comunidade na modalidade repouso. Eu usei esses exemplos porque acho que concessão recíproca ou concessões recíprocas é a chave da solução para a ponderação que nós estamos tratando aqui. Portanto, eu acho que em matéria de liberdade religiosa e interesses da administração pública, é preciso buscar, na maior intensidade possível, uma adaptação razoável do comportamento do Estado para com a liberdade religiosa. E, estabelecidas essas todas premissas, eu enfrento os dois casos. O primeiro deles é o recurso extraordinário 611-874 da relatoria do eminente ministro, nosso ex-presidente Dias Toffoli, em que o candidato adventista do 7º dia, portanto, uma religião que guarda o sábado e o dedica aos estudos bíblicos, ele solicitou à organização do concurso a adoção de uma de duas possibilidades, ambas bastante razoáveis. A primeira, fazer a prova de aptidão física
O que não era, por exemplo, uma prova escrita em que todos têm que fazer simultaneamente. Era uma prova de aptidão física perfeitamente compatível com a realização individual, sem quebra da isonomia. E ele, portanto, solicitou uma de duas possibilidades. A primeira, fazer o exame de aptidão física no sábado, depois das 18 horas, ou fazê-la, a prova de aptidão física, no domingo, em Manaus, localidade onde haveria a prova no domingo e para onde ele se deslocaria às suas próprias expensas. Portanto, duas alternativas razoáveis oferecidas por ele. E ambas menos gravosas para a sua liberdade religiosa do que a posição adotada pela administração de simplesmente não permitir que ele realizasse essa prova. A proporcionalidade, ela é um parâmetro para você medir o grau legítimo de restrição a um direito fundamental. E um dos elementos da proporcionalidade, geralmente o segundo, o subprincípio, como muitos denominam, é o da necessidade / vedação do excesso, a significar que se houver um meio menos lesivo a um direito fundamental que permita chegar ao mesmo resultado, a administração não pode escolher o meio mais gravoso para o direito fundamental. E, portanto, sem que signifique ônus irrazoável e sem quebra da isonomia, era perfeitamente possível a adoção das duas possibilidades oferecidas pelo candidato, fazer depois das 18 horas no sábado ou fazer domingo em Manaus. Por essa razão, eu, neste caso específico, estou negando provimento ao recurso extraordinário. No caso da relatoria do ministro Luiz Edson Fachin, que é o ARE 1099, nós tínhamos uma professora em estágio probatório, também uma hipótese de uma pessoa que professava a religião adventista do sétimo dia, e ela pediu que a distribuição, era uma professora em estágio probatório, pediu que a distribuição da sua jornada de trabalho de 24 horas semanais não incluísse as sextas-feiras depois das 18 horas, que é, geralmente, o mesmo horário de respeito ao Shabat pela comunidade judaica que segue esse rito, o pôr do sol da sexta-feira, até o pôr do sol do sábado do dia seguinte. Portanto, vejam, supondo que houvesse aula, como normalmente há, todos os dias da semana, e que as aulas fossem de manhã e de noite, havia 10 espaços, 10 slots em que ela poderia dar aula. Segunda de manhã e de noite, terça de manhã e de noite, quarta de manhã e de noite, quinta de manhã e de noite, sexta de manhã e de noite. Ela só não podia sexta à noite. Portanto, 1/10 da jornada das opções que havia. Me parece, como linha de princípio, que era perfeitamente razoável a acomodação da liberdade religiosa dessa senhora, dessa jovem, com as demandas do serviço público. De 10 opções de horário, só uma é que ela verdadeiramente não podia. Tanto a acomodação religiosa também aqui era perfeitamente possível, razão pela qual eu estou dando provimento ao ARE 1.099.099, acompanhando o eminente ministro relator. Apenas na tese, e passo a enunciar, presidente, penso que a minha posição esteja mais próxima à posição que foi apresentada pelo ministro Alexandre de Moraes. Eu vou ler a minha tese e me disponho depois, inclusive, a reler a dele e ver as conciliações possíveis, porque acho que elas, no geral, se sobrepõem.
apenas porque costumo encerrar o meu voto com a enunciação de uma tese, presidente, eu passo a fazê-lo. No RE 611-874, que é o da relatoria do ministro Dias Toffoli, a minha tese está enunciada da seguinte forma: a liberdade religiosa, em duas proposições, a liberdade religiosa constitui direito fundamental que deve ser respeitado pelo Estado na maior extensão possível. Como natural, pode ela ter de ser ponderada com outros direitos fundamentais ou com interesses estatais constitucionalmente relevantes. A ponderação, sempre que possível, deve envolver concessões recíprocas entre os interesses legítimos em tensão, de modo a preservar o máximo possível de cada um deles. À vista de tais premissas, fixo a seguinte tese, abro aspas: candidato em concurso público tem direito, por motivo de crença religiosa, a realizar etapas do certame em datas e horários distintos dos previstos no edital, desde que a solução de acomodação religiosa, 1, não crie um ônus desproporcional para a administração pública, e 2, não interfira na isonomia entre os participantes do concurso público. Essa é a minha tese proposta, presidente, para o primeiro caso. Para o segundo, eu enuncio a mesma premissa e apresento a seguinte conclusão: é dever do administrador público considerar alternativas razoáveis para servidor em estágio probatório cumprir deveres funcionais que importem em violação de sua crença religiosa, de que isso não crie um ônus desproporcional para a administração pública. Nos casos em que a administração pública recusar a solução de acomodação religiosa, deverá justificar a decisão em regular processo administrativo. E foi também o que faltou neste caso da professora em estágio probatório, que não conseguia simplesmente ter uma posição, uma resposta por parte da administração pública. Agradecendo, presidente, a atenção de todos, essa é a posição que eu estou aqui enunciando, que é dando provimento no primeiro caso, negando provimento no primeiro caso e dando provimento no segundo caso. Muito grato. Muito obrigado, ministro Luiz Roberto Barroso, pela erudição do seu voto, como de praxe. Em razão do horário, eu suspendo a sessão pelo tempo regimental de 30 minutos.